Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jean Ribeiro e, sob a orientação da professora Wagner Santos, nós vamos falar hoje sobre os sentidos humanos. Bom, gente, vamos falar sobre os sentidos, né? Vimos que as fibras sensoriais dos nervos, eles conduzem impulsos nervosos das diversas regiões do corpo até a parte central do sistema nervoso. Mas eu pergunto para vocês, como essas fibras são estimuladas? Isto é, como se originam os impulsos nervosos que elas transmitem? Bom, existem estruturas conhecidas como os receptores, que são capazes de detectar estímulos provenientes do ambiente externo ao corpo, como luz, som, moléculas odíferas, pressões mecânicas, entre outros. E são constituídos por células especiais ou por terminações de nervos sensoriais e diferem de acordo com o tipo de estímulo que são capazes de reconhecer. Então, determinadas estruturas ou regiões do corpo são chamados de quê? De órgãos dos sentidos, por concentrarem um tipo particular de receptor, permitindo a percepção do ambiente externo. E quais são esses órgãos dos sentidos? Quais são os sentidos, na verdade? Quais são esses sentidos humanos? Bom, nós temos o paladar, a audição, o tato, o olfato e a visão. Esses são os 5 sentidos humanos, tá certo? E a gente vai estar falando sobre cada um deles. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre os órgãos dos sentidos, nós vamos falar o que é a sinapse, que ela é importantíssima nesse processo. E a sinapse, ela é a comunicação entre dois neurônios, que ocorre por meio de uma região que a gente vai chamar de sinapse. Mas como nós já vimos, a transmissão do impulso nervoso, ela acontece como? Em qual sentido, né? Dos dendritos, ela inicia nos dendritos, ela corre pelo corpo celular, passa pelo corpo celular até chegar no axônio. Só que na sinapse, nós não temos contato direto, né, entre um neurônio com o outro. E existem entre ramificações do axônio de um dendrito e de um corpo celular para outro neurônio. Sempre vai haver uma fenda sináptica, tá? E ao chegar à extremidade ramificada do axônio, o impulso nervoso ele estimula a liberação de neurotransmissores nessa fenda sináptica. Mas aí vocês me perguntam, Jean, o que são esses neurotransmissores? Bom, os neurotransmissores são proteínas especiais. E essas proteínas especiais elas são captadas pelo quê? Pelos receptores celulares, certo? Que a partir desse momento o impulso nervoso ele é gerado pela célula receptora. Como podemos ver nessa imagem, nós temos neurotransmissores, que são essas proteínas, são sinais químicos que um neurônio vai mandar para o outro através dessa fenda sináptica. Então, o neurônio vai pegar a vesícula que está cheia desses neurotransmissores e vai liberar na fenda sináptica. Esse neurotransmissor ele vai chegar no receptor celular de outro neurônio, aí sim, esse receptor celular está nos dendritos, né, do neurônio. Então ele chega nesses dendritos, passa pelo corpo celular até chegar no axônio, certo? Chegando no axônio, ele libera de novo e passa para outros neurônios. E assim a gente tem esse impulso nervoso se propagando pelo sistema nervoso. Bom, gente, então a gente já falou do impulso nervoso, né, da sinapse. Então, a partir do momento que a gente tem essas informações, são captadas, né, pelos órgãos dos sentidos e daquelas que monitoram as condições até mesmo que são internas ao nosso corpo, o sistema nervoso ele é responsável por coordenar os ajustes para o funcionamento harmônico do nosso organismo, que corresponde a um estado denominado de homeostase, que é o estado de equilíbrio do nosso corpo, né? Quando ele está em condições estáveis. Então, seguindo essa imagenzinha que está ao lado, né, da regulação da homeostase, primeiro nós temos o estímulo, onde houve uma mudança nas condições do organismo, causando esse desequilíbrio. A partir desse momento vai haver uma mudança na detecção desses receptores. Os receptores vão
sinalizar, bom, houve uma mudança nas condições do organismo. O que vai acontecer? Os nervos sensitivos eles vão conduzir as informações que esses receptores vão captar e vão levar até a parte central do sistema nervoso, tá? Depois, esse sistema nervoso vai começar a mandar sinais para o órgão que é responsável pela mudança, né? Para causar o equilíbrio naquela mudança que houve. Então, os nervos motores eles vão conduzir esses comandos até o órgão efetor. E esse órgão vai equilibrar as condições do corpo até que haja a homeostase, tá certo? E o equilíbrio seja restabelecido. Agora, gente, nós vamos falar sobre o primeiro órgão do sentido, né? O primeiro sentido humano, que é o tato. E o órgão que está relacionado a esse sentido é a pele. Logo abaixo da epiderme, que é a camada superficial da pele, localiza-se a derme, que é a região que abriga vários vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, os folículos dos pelos e os receptores do tato. Só que nós sabemos que, em conjunto aos receptores da pele que detectam esses estímulos, como o contato de objetos, toques, sensações térmicas e estímulos de dor, nós temos certas regiões que abrigam uma concentração maior de receptores. Sendo assim, nós temos regiões mais sensíveis, que no caso é o caso das mãos e do rosto, que tem essa concentração grande desses receptores. O grau de sensibilidade em algumas regiões do corpo, ela pode variar de pessoa para pessoa, certo? Isso já tem a ver um pouco mais com a genética, como nós vimos no ano anterior, no segundo ano, tá certo? Então, como podemos ver na imagem, a gente tem a epiderme, que é a camada mais externa, certo? Que na imagem ao lado está em marrom. E nessa epiderme nós temos a terminação nervosa livre, que ela percebe a dor, tá? E abaixo dela, na camada mais um pouquinho abaixo, quase chegando na camada da rosa, nós temos o receptor que detecta a pressão mecânica. Então ele vai sentir o toque de forma direta. E abaixo, na região rosa, bem no limite, nós temos o receptor que ele detecta o toque e as sensações de tato, certo? Já na derme, na parte mais rosa, nós temos o receptor que detecta pressão mecânica localizado mais profundamente na derme. E, mais abaixo, nós temos a terminação nervosa do folículo piloso, que detecta movimentos através do pelo. E já na tela subcutânea, na camada de gordura que nós temos embaixo da derme, nós temos o receptor que detecta pressão e vibração. E mais abaixo ainda nós temos o vaso sanguíneo que vai irrigar e vai oxigenar todas essas terminações nervosas e até mesmo a pele. Bom, saindo do tato, nós temos o sentido da visão. E os olhos, que são os órgãos responsáveis e são os órgãos sensoriais relacionados à visão. E eles são constituídos por um sistema de lentes que podem, dentro de certos limites, ajustar o seu formato e focalizar os raios de luz na retina, onde se localizam os fotorreceptores, tá certo? Bom, a primeira lente do olho humano é a córnea, como podemos observar aí na imagem ao lado, e ela é fixa. Ela é protegida contra agressões externas pelas pálpebras e pelas lágrimas, que vão meio que lubrificar essa região. A córnea, ela corresponde a uma região transparente da esclera, que é a camada mais externa do globo ocular, que é branca, com exceção da porção constituinte da córnea. Então, como podemos ver na imagem, nós temos a córnea, né, que ela é fixa. Um pouco depois dela, nós temos a íris e a pupila e as pálpebras que vão estar protegendo essa córnea, tá? Nós vamos falar um pouco mais no próximo slide sobre a visão e vamos ver qual é o trajeto que a luz faz ao entrar no olho até chegar no nosso cérebro. Bom, como eu disse, qual é o caminho que a luz faz?
até chegar ao nosso cérebro? Bom, a luz ela passa através da córnea para dentro da pupila, como a gente pode ver na imagem aí embaixo. E já dentro da pupila, ela passa através do cristalino. A córnea e o cristalino, eles vão se ajustando à luz e refratam para que a retina foque. A gente chama esse processo de acomodação visual, como a gente pode ver ao lado ali, ó. Os músculos ciliares, eles vão contrair ou relaxar para permitir que entre mais ou menos luz até chegar na retina, tá certo? Os fotorreceptores na retina, eles convertem a luz em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles atravessam o nervo óptico até chegar no cérebro, tá? Então, na imagem embaixo aí, da formação da imagem na retina, nós observamos o objeto, no caso aí o caracol. Esses raios luminosos, eles passam através da córnea e vão para dentro da pupila, passando pelo cristalino. Já quando há esse processo de acomodação visual, né, que é responsável pelos músculos ciliares, essa luz ela vai chegar invertida lá na retina, né, porque os raios solares eles vão se cruzar lá no cristalino. Quando ela chega na retina, ela chega cruzada. E a imagem ela fica de cabeça para baixo. Então o nosso nervo óptico ele leva essa informação para o cérebro, que interpreta de forma diferente. Então ele vai inverter essa imagem quando chega no cérebro, tá? Quando ele inverte, aí a gente consegue enxergar. Então imagina, esse processo ele acontece em microlésimos de segundo. É muito pequeno, é muito rápido o período de tempo em que tudo isso acontece dentro, partindo, né, da nossa córnea até chegar no cérebro. Bom, ainda na visão, nós temos os fotorreceptores, né, que estão na retina, e esses fotorreceptores eles são responsáveis por captar essas informações. E nós temos os principais receptores, que são os cones e os bastonetes. Os cones eles estão estimulados por intensidades luminosas, que são relativamente altas e são responsáveis pela percepção das cores. Então, os cones estão relacionados com as cores. Já os bastonetes eles são mais sensíveis, sendo estimulados mais sobre baixas intensidades luminosas e detectam tons de cinza, preto e branco. Então, eles captam as intensidades luminosas. Tá certo? Então, há uma diferença grande entre cones, que está relacionado às cores, e os bastonetes, que estão relacionados ao cinza, preto e branco e às intensidades baixas de luminosidade. Então, seguindo a aula, nós temos agora o sentido da audição. E a estrutura que recebe os sons e que abriga os receptores sensoriais relacionados com a audição é a orelha. Assim, exemplificando melhor, nós podemos dividir essa estrutura em 3 regiões, que é a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. E qual é o caminho, Jean, que o som ele faz ao entrar pelo ouvido? Bom, o som ele entra pela orelha, passa pelo duto auditivo, como podemos ver aí na imagem. Ele estimula o tímpano, que é uma membrana, certo? Que ela vai vibrar. Essa vibração chega no martelo e na bigorna, que são os ossículos, que vão estar se mexendo, certo? Até chegar na cóclea, que são esses canais semicirculares, tá? A cóclea, ela tem esse formato de caracol e ela é importante parte do ouvido. Ela é responsável por captar as vibrações sonoras e converter essas informações em sinais elétricos que vão chegar no cérebro através do nervo auditivo. Então, quem leva essa informação é o nervo auditivo ou nervo coclear, que vai chegar no cérebro com a informação através dos sinais elétricos, que quem vai fazer essa conversão das vibrações sonoras em sinais elétricos é a cóclea, certo? Deu para entender aí? Aí vocês podem me perguntar, tá, mas Jean, nessa imagem a gente tem um pavilhão auricular e o meato acústico externo,
que é a parte da orelha, né, externa. E você me pergunta qual é a função deles dentro do processo do sentido da audição. Bom, eles constituem a orelha externa, né, e eles vão conduzir as ondas sonoras até um tímpano. Então eles têm esse formato especial, a nossa orelha tem esse formato especial porque as vibrações, as ondas sonoras, elas vão reverberar dentro desse pavilhão acústico até chegar no meato para chegar lá no tímpano e o tímpano vibrar, tá certo? Agora nós vamos falar sobre o sentido do paladar. E o gosto de um alimento ele é detectado pelo sentido da gustação ou o paladar, que está diretamente relacionado aos quimiorreceptores localizados principalmente na superfície da língua, que são capazes de reconhecer a presença de determinadas moléculas nos alimentos. Também na superfície da língua nós vamos encontrar as papilas, que são elevações onde estão alojados conjuntos de receptores gustatórios. E elas enviam estímulos para neurônios sensitivos que encaminham até o cérebro. Então, o caminho que o gosto, que o sabor que a gente vai sentir, ele vai passar justamente pelas papilas, que são essas elevações, né, que estão na língua. E elas que enviam esses estímulos até os neurônios sensitivos para o cérebro, tá? Ainda no paladar, diferente do que muitos professores propagam e ensinam nas escolas, seja no ensino básico, até mesmo transmitido de forma informal, né, popularmente, a língua ela não possui diferentes zonas de gostos, como a gente pode ver aí na imagem, ela não possui. É clássico ver representado ou ouvir a cabeça de muitos a imagem que a língua ela é dividida em diferentes partes. Uma específica para o doce, outra para o azedo e assim por diante. Mas isso é falso, gente. Aliás, ganha status de mito, porque toda língua onde existem células receptoras do paladar pode sentir todos os 5 gostos primários, via seus cerca de 4 a 8 mil bulbos gustativos. Então, a língua toda ela vai sentir todo tipo de sabor, certo? Então, é mito isso de que a língua, partes diferentes da língua, sente sabores diferentes, tá? Então, não acreditem nesse tipo de informação. Bom, e o quinto e último sentido é o olfato, que o órgão sensorial que abriga os receptores relacionados ao olfato é o nariz, e especificamente o epitélio que reveste o teto das cavidades nasais, tá? Lá estão os quimiorreceptores. E qual é a função deles, Jean? Eles reconhecem moléculas existentes no ar, correspondendo aos odores. E a ativação desses receptores, ela provoca um estímulo no nervo olfatório que retransmite até o cérebro. E pelo olfato, nós podemos detectar cerca de 10 mil odores diferentes. Então, esses quimiorreceptores, eles são muito variados. Para receber 10 mil odores diferentes, eles são muito variados e são muito específicos, tá? E as pesquisas científicas indicam que esse número está relacionado ao modo como os impulsos nervosos provenientes do epitélio olfatório se combinam. Então, quando a gente sente um tipo de odor, ele vai mandar essa informação através dos nervos, certo? Olfativos, até chegar no cérebro. Quando ele chega no cérebro, através de sinais elétricos, esses sinais elétricos eles chegam em quantidades diferentes e em intensidades diferentes. E a combinação desses fatores vão gerar o quê? Diferentes odores. Por isso essa quantidade muito grande de odores diferentes, chegando até 10 mil odores. Bom, como podemos ver na imagem abaixo, que são as estruturas relacionadas ao olfato, nós vemos que a cavidade nasal ela é responsável por captar esses odores, né? Representando aí pelo nariz. Chegando lá dentro, tem uma camada de muco que está representada em verde, né? E esse epitélio ele vai ser revestido
vai revestir, na verdade, as cavidades nasais. E nesse epitélio vai estar quem? Os quimioreceptores, que vão detectar as moléculas de odores, certo? Quando esses quimioreceptores são ativados, eles vão levar essas informações através dos neurônios olfativos até chegar no cérebro, que vão captar e interpretar essas informações através dos sinais elétricos. Aí tem alguns alunos que podem estar se perguntando, mas Jean, qual é a função do muco, da famosa bustela que a gente tem no nariz? Bom, o muco, ele é responsável por, como posso dizer, revestir a nossa membrana, né, a cavidade nasal, justamente para evitar que partículas de poeira ou até mesmo micro-organismos se coloquem na mucosa nasal. Então, ela é um mecanismo de proteção para o nosso nariz, certo? Junto com quem? Com os pelos que nós temos. Pequenos pelos que temos no nariz evitam com que poeira e micro-organismos entrem no nosso sistema respiratório até chegar lá no pulmão. E isso evita com que a gente tenha várias doenças. Então, tanto o muco quanto os pelos, eles são medidas de proteção que o nosso corpo criou para evitar esse tipo de infecção, tá certo? E por fim, nós temos uma curiosidadezinha aqui, que qual é? Gente, os conceitos são diferentes de gosto e sabor. Então, há uma confusão que ocorre frequentemente é a de se acreditar que o gosto e sabor são a mesma coisa, tá? Mas eles não são sinônimos, eles não são a mesma coisa. Enquanto um gosto ele se restringe aos 5 gostos básicos, certo? Que nós vimos lá na imagem da língua. Já o sabor ele é integrado por um conjunto de sensações, ou seja, é uma experiência mista entre as perceptivas, olfativas, gustativas e táteis, percebidas durante a degustação. Então, o sabor ele é uma mistura de várias sensações que nós vamos ter, seja ela olfativa, gustativa por meio do paladar e táteis por meio da língua, certo? A língua também tem sensores que estão relacionados com o tato. Enfim, o sabor ele é o resultado da combinação das percepções do gosto, aroma e textura do alimento. Então, não sei se vocês já tiveram a experiência de experimentar algum alimento que vocês não viram antes de colocar na boca, certo? E ao provar, vocês sentem um gosto e não conseguem identificar o que é aquilo. Mas a partir do momento em que vocês olham o alimento, vocês conseguem lembrar através da memória que esse alimento realmente tem esse gosto, certo? Então, o sabor ele vai ter essa função, né, essa experiência mista de várias percepções, seja ela através do nariz, através da língua, certo? Seja pelo gosto ou pelo tato, né? Que a gente tem essas terminações nervosas mecanoreceptoras na língua, que vão captar justamente essas características que cada alimento tem, seja ele mais duro, mais crocante e assim por diante, tá certo? Então, o gosto é diferente do sabor, certo? Então, gente, espero que tenham gostado da aula, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, vão lá no grupo, tirem essas dúvidas, tá certo? Que é muito importante vocês estarem participando, estarem perguntando e tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.